Boa noite. A TV Unesp e o Jornal da Cidade se unem mais uma vez nestas eleições para promover este encontro. Um espaço para apresentação de ideias e discussão de propostas para os eleitores e cidadãos de Bauru. Ao vivo em nosso estúdio estão os dois candidatos que concorrem à Prefeitura de Bauru neste segundo turno. Clodoaldo Gazeta, da coligação Bauru Sempre em Frente. E Raul Gonçalves, da coligação Bauru Quer Muito Mais. A disposição dos candidatos no cenário foi definida em sorteio. Também com a gente o jornalista João Jabur, diretor de redação do Jornal da Cidade. Ele será o mediador deste debate. Em nome da TV Unesp e do Jornal da Cidade, eu agradeço a presença dos candidatos. Além da TV Unesp, que pode ser sintonizada pelo canal 45HF, 46.1 digital, no canal 18 da Operadora NET, no 346 da GVT, você pode nos acompanhar ao vivo pela Rádio Unesp FM e também pela internet no site da TV Unesp ou no site do Jornal da Cidade. Estamos ainda ao vivo pelo Facebook e pela página da TV Unesp. Você pode participar e enviar seu comentário pelas redes sociais. Vamos então conhecer as regras gerais do debate. Ao longo do debate, cada candidato fará 6 perguntas ao oponente de forma alternada, seguindo ordem sorteada previamente. No primeiro e quarto blocos, cada candidato fará uma pergunta de tema livre. No segundo bloco, serão 2 perguntas para cada candidato, com temas definidos pela produção do programa, sorteados na hora. No terceiro bloco, também serão 2 perguntas para cada candidato, com temas de livre escolha. O tempo definido para as questões é de 1 minuto. Para as respostas é de 2 minutos. Réplica e tréplica serão de 1 minuto cada. Vamos então dar início ao debate com os candidatos. É com você, Jabur. Boa noite. Boa noite, Larissa. Boa noite, candidatos. Boa noite a todos. Vamos rapidamente ao que interessa. Vamos ouvir o que os candidatos a prefeito de Bauru têm a nos dizer sobre suas pretensões de governar a cidade no período de 2017 até 2020. De acordo com um sorteio previamente realizado, o primeiro candidato a se apresentar, a fazer suas considerações iniciais, é Clodoaldo Gazeta, e ele tem 2 minutos para isso a partir de agora. Bom, boa noite a todos, boa noite aqui à TV Unesp, ao Jornal da Cidade. Obrigado aí mais uma vez pela promoção de um debate que é importante para que a gente possa discutir a cidade com propriedade, discutir a fundo os problemas que a cidade tem e quais são as soluções que a gente pode implementar a partir do ano que vem para mudar a sua vida aí que está nos assistindo. O nosso plano de governo, acho que venho falando isso ao longo de todo o debate, ao longo de toda a campanha eleitoral, e vou fazer também aqui nesse debate, foi discutido com a sociedade, através de várias reuniões setoriais que fizemos com vários grupos, seja da educação, do meio ambiente, da saúde, para que a gente pudesse ter subsídios importantes para poder mudar a vida da cidade e a sua vida. É esse plano de governo que foi construído a várias mãos, para que a gente possa ter propostas exequíveis para mudar a cidade, com orçamento para poder também garantir as propostas que estão aqui nesse projeto e principalmente com ações imediatas e a médio e longo prazo para que a gente possa melhorar a vida da população de Bauru e, consequentemente, a vida da nossa cidade. Desejo aqui também um feliz Dia das Crianças para todos e um feliz Dia da Nossa Senhora também e um feliz feriado para todos nós. Candidato Raul, o senhor tem 2 minutos para as suas considerações iniciais. Boa noite a todos e a todas. Eu quero iniciar minha fala pedindo desculpa para vocês. Eu estive aqui nessa rede de televisão ainda ontem, dando uma entrevista, minha voz estava perfeita. Acordei hoje de manhã nessa situação que vocês estão vendo aí e olha que eu já melhorei um pouco, né? Já fui medicado para poder estar aqui. Eu não podia deixar de comparecer um espaço tão democrático como esse. A televisão, TV Unesp, faz a cobertura lá na Câmara Municipal, onde a gente milita também. Aqui já participei várias vezes, quer dizer, é um espaço democrático e nós temos que valorizar isso. Então a minha presença aqui, mesmo sem voz, eu já digo que peço as desculpas, que eu quero mesmo participar desse processo democrático. É claro que eu vou ter que manter um tom aqui, que eu possa levar esse debate por 1h30. Mas eu também queria dizer que eu sei que as pessoas estão bastante decepcionadas com a política, né? Eu mesmo fiquei muito decepcionado com tudo que eu já vi, né? Vocês viram o que aconteceu a nível federal.
E não é muito diferente a nível local, né? Do primeiro para o segundo turno, eu me lembro que um colega político falou assim, você vai conhecer as pessoas durante um processo político. Você vai ver como que elas se comportam e você vai se decepcionar com muitas delas. Já comecei me decepcionando com algumas delas, né? As pessoas não medem esforços para continuar, né, mamando na teta da vaca. Essa que é a verdade. E nós estamos aqui exatamente, né, da mesma forma como vocês, que estão chateados com muita coisa que acontece na política, eu estou aqui para fazer o contraponto disso. As pessoas, elas precisam de carinho, elas precisam de atenção. A nossa andança por toda a cidade tem mostrado isso. As pessoas têm uma diversidade muito grande da forma como sobrevivem e da forma como gostam de curtir a sua vida. E eu só prometo aquilo que eu posso realizar. As minhas propostas, elas não ficam na base só do sonho. Nós temos tudo que eu estou propondo lá, são passíveis de serem realizadas. Obrigado. Muito obrigado, candidatos. Neste primeiro bloco, relembrando, cada candidato fará uma pergunta ao seu oponente. E de acordo também com o sorteio previamente realizado, quem faz a primeira pergunta, e terá 1 minuto para isso, é o candidato Clodoaldo Gazeta. Eu queria chamar a atenção aqui a respeito do projeto que a gente vem trabalhando desde 1996 com o plano diretor da cidade para a ocupação dos fundos de vale com os parques urbanos lineares, que é uma obra importantíssima para a cidade, que vai mudar a cara da cidade de Bauru em todos os sentidos, no sentido da saúde pública, no sentido do lazer, do entretenimento. E nós tivemos essa feliz ideia lá na década de 90, finalzinho da década de 90, com a elaboração do plano diretor da cidade, que já contemplava os parques urbanos lineares. Eu queria perguntar ao candidato a vereador para saber o projeto dele. Eu tenho acompanhado pela imprensa e também pela televisão as suas ações em relação a isso e gostaria de a gente poder debater esse assunto aqui, que é tão importante para a cidade de Bauru. Bom, candidato, você, como mesmo disse, nós militamos juntos durante um bom tempo, né? O senhor deixou o Partido Verde recentemente, mas isso era um projeto que nós vínhamos debatendo, o partido vinha debatendo isso junto ao poder público para fazer essas transformações. Não só os parques lineares podem se transformar em verdadeiras áreas de lazer para toda a sociedade, como também eles são importantes formas de você fazer os acessos entre os bairros. Eu vou dar um exemplo bem prático disso. Eu estive ontem fazendo uma nova gravação, ali onde foi inaugurada a creche na Pousada 2. A creche está aqui na Pousada. Quando você dá uma olhada ali naquela rua descendo, você olha para o lado esquerdo, você vê o bairro Vanuíri. Do lado direito, você vê o Jardim Helena. E no meio desses bairros, separando o acesso à creche, nós temos exatamente um fundo de vale. As pessoas, para poderem acessar a creche desse lado, que acabou de ser inaugurada, elas precisam dar a volta lá pelo Gasparini, pela pista, para poder chegar aqui na Pousada 2. E é muito simples trabalhar um fundo de vale. Você simplesmente vai prolongar aquela rua, vai colocar ali os tubulões para que aquele volume de água passe por baixo e ainda podemos começar as barreiras de contenção. Porque a cada hora que você fizer uma bacia de contenção, em chuvas torrenciais, aquela água vai ser represada ali. E depois ela vai ser liberada conforme a vazão, né, da barreira que você fez, que você colocou. Ah, mas vamos fazer obras ali, isso vai ser inundado. Não é problema nenhum, várzea é para ser inundada mesmo, ela serve para isso. O importante é você colocar instrumentos públicos ali, onde as pessoas possam pescar naquele laguinho que você formou, possam andar de bicicleta na pista de ciclismo que você colocou, os parques, tanto para adulto, para criança e para o próprio idoso, e todas as situações, todos os esportes, basquete, o voleibol e mesmo o futebol. Então, é uma forma de você deixar todos esses instrumentos públicos próximo das casas das pessoas. E a cidade, com certeza, vai ficar muito mais bela. Bom, na verdade, são 9 fundos de vale que nós, desde a década de 90, lá no plano diretor da cidade, que depois foi ratificado pelo diretor de 2008, estão previstas os parques urbanos lineares, que vão integrar a cidade do ponto de vista de mobilidade urbana, de entretenimento, de lazer e de esportes. Desses 9 parques urbanos lineares, o que nós pretendemos fazer a partir do ano que vem é o Parque Urbano Linear que liga o tênis de campo ao Meridota. É uma área muito complexa e nós vamos aí ter que negociar com a ALL e também com toda a parte do calçadão da Batista, porque esse projeto integra também a região do centro da cidade, para que nós possamos fazer uma grande área de lazer, entretenimento e também de ligação da cidade. Esse é o grande empreendimento que a gente pretende implementar a partir do ano que vem e vou trabalhar diuturnamente para trazer os recursos necessários para a execução dessa obra. Os outros parques a gente pretende organizar do ponto de vista de urbanização mesmo, com plantio de árvores, com melhoria desses aspectos de mobilidade e também com a proteção dos remanescentes e dos córregos que passam por essas imediações.
Candidato, a ideia é exatamente essa, o senhor só se enganou um pouquinho com uma situação, né? Ali onde você tem o viaduto que era inacabado e agora tem o nome do Nicola Avalone Júnior, né? Que é o Nicolinha, daquela região até próximo do trevo do Meridota, nós já impermeabilizamos esse fundo de vale, né? A não ser que você queira destruir todas essas avenidas e transformar isso em fundo de vale, é impossível, né? Agora, o que nós podemos fazer é lá da Bauru e para o sul, né? Até aqui onde está o viaduto inacabado, esse sim está no nosso plano também de governo, transformar isso num grande fundo de vale, né? Outra coisa que pode ser feito, já que nós temos essa Nuno de Assis já totalmente asfaltada, se trouxermos pela Nuno de Assis, passando ali pela Tiradentes, e você caminhar até a Daniel Pacífico, margeando os rios, né, a linha de trem, você já faz uma interligação de bairros naquele ponto. E só constrói mais uma ponte para fazer com que o viaduto, né, Falcão Bela Vista, seja utilizado nos dois sentidos, né, beneficiando a cidade dos dois pontos. Muito obrigado, candidatos. A primeira pergunta se esgota assim. E o próprio candidato Raul agora é quem fará a pergunta a seu oponente Gazeta. Terá 1 minuto para isso. Candidato, acho que o grande prazer da gente participar de um processo eleitoral é a gente caminhar pela cidade toda e começar a perceber as grandes diferenças, né, e as grandes necessidades que a população possui. E creche é um negócio que a gente vê que todo mundo precisa, porque hoje em dia a mulher deixou de ser só dona de casa, ela é um arrimo de família, né? Essa que é a verdade. Então eu queria saber, candidato, qual que é o seu projeto, né, para as creches aqui na cidade, porque nós temos aí 1.300 crianças que entraram com ações judiciais, né, para o município fornecer as vagas onde elas querem as creches. Isso acaba fazendo com que as professoras e as cuidadoras fiquem sobrecarregadas, né, e as creches ficam com um amontoado de crianças com riscos, inclusive, de passar algumas doenças de uma para outra. Então, nós temos que colocar ali dentro o número de crianças compatível com o tamanho da creche que foi feita. Esse é um problema que veio se arrastando ao longo do tempo. E na campanha de 2008, na qual eu participei também, lá existiam 3.000 crianças fora de creche. O atual governo cumpriu uma grande parte desse papel e reduziu de 3.000 para 1.000 crianças fora de creche. E nós vamos, a partir do ano que vem, intensificar o programa de criação de novas creches. Só o governo atual já vai deixar para o próximo prefeito, e se Deus permitir estaremos lá para entregar essas obras, 5 novas escolas. E vão poder quase que zerar essa demanda por creches na cidade de Bauru. É claro que nós vamos precisar de mais investimentos. E olha, quando eu digo que vai deixar as creches para o ano que vem, já estão com recursos assegurados para a construção dessas creches. As pessoas têm que saber disso. Os recursos já estão assegurados. E nós vamos também melhorar o convênio com as entidades filantrópicas que já trabalham nesse setor, melhorando, inclusive, o repasse da prefeitura para que elas possam prestar um serviço de melhor qualidade para a cidade. No nosso governo, nos 4 anos de governo, nós pretendemos zerar essa demanda por creches na cidade de Bauru. E vamos também implementar uma creche lá na área central da cidade, para que as mães que trabalham naquela região também possam ter acesso à creche e deixar o seu filho com tranquilidade na creche próxima onde ela trabalha. Então, essa questão das creches é muito fundamental, é importante, e nós vamos investir muito para zerar essa demanda a partir do ano que vem, para que a gente possa ter, no final dos 4 anos, nenhuma criança fora da escola. Esse é um compromisso que a gente tem, está no plano de governo, e nós assumimos esse compromisso com a população de Bauru e principalmente com aquelas mães que precisam trabalhar e não têm aonde deixar os seus filhos. Bom, candidato, em relação à creche no centro da cidade, é uma coisa primordial, e tem que trabalhar com um horário diferenciado, porque as mães ali, elas entram e saem do trabalho num horário totalmente diferente da maior parte do público, né? Há muito tempo a gente já vem defendendo isso e fico contente que o senhor tenha também abraçado essa ideia na creche no setor central. Nós temos também as creches parceiras, são 29 creches parceiras. Elas atendem a 3.226 alunos e tem mais 4 entidades de educação especial que vai atender mais 1.362 alunos. É um número de alunos que impactaria em muito o número já de alunos que estão aí. São 1.300, não é 1.000 não, companheiro. São 1.300 crianças que entraram com ação judicial para ter o direito a utilizar a creche. E essas creches parceiras precisam ser melhor conversado com elas. Elas estão recebendo 1/3 do valor que a prefeitura gasta por aluno. No nosso governo, nós vamos chamá-las todas para conversar e vamos aumentar o aporte para essas creches parceiras para elas não abandonarem esse barco, porque não é fácil carregar isso com 1/3 só do valor.
Nós já estamos conversando com essas entidades e já estamos negociando, inclusive, com o prefeito Rodrigo Agostinho, para que no processo de transição, no orçamento do ano que vem, já esteja previsto esse repasse maior para as entidades filantrópicas da nossa cidade, para que nós não tenhamos que chegar no ano que vem sem o recurso financeiro garantido por esse orçamento. Com relação à creche da área central da cidade, é um projeto que a gente defende desde 2004. Vereador, o senhor sabe muito bem disso, eu estava no Partido Verde naquela época e era um projeto, o senhor não fazia parte ainda do PV, mas nós já defendíamos o projeto de creche no centro da cidade desde 2004. Então é uma ação que nós sabemos que é importante, não foi feito até o momento e nós vamos fazer a partir do ano que vem a creche no centro da cidade para atender as mães que trabalham naquela região. E principalmente para zerar definitivamente a nossa demanda por vagas em creche na cidade de Bauru. A mãe que está nos assistindo agora pode ter certeza que a partir do ano que vem e nos próximos 4 anos essa demanda será zerada. Nós teremos todas as crianças dentro de creche no município de Bauru. Muito obrigado, candidatos. Desta forma, com as apresentações e com a primeira rodada de perguntas, nós encerramos o bloco inicial deste debate. TV Unesp, Jornal da Cidade. Larissa, vamos encerrar e vamos daqui a pouco ao segundo bloco. Obrigada, Jabur. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco os candidatos vão fazer questões sobre temas propostos pela produção do programa. Jornalismo, TV Unesp, informação para votar bem. Voltamos com o debate com os candidatos à Prefeitura de Bauru neste segundo turno, promovido pela TV Unesp e o Jornal da Cidade. Além do canal 45 HF, 46.1 digital, 18 da NET e 346 GVT, você pode nos acompanhar ao vivo na nossa página no Facebook, pela Unesp FM, pelo site da TV Unesp e pelo site do Jornal da Cidade. Participe com seus comentários nas redes sociais. Vamos então às regras deste segundo bloco do debate. Neste segundo bloco, em ordem definida por sorteio, de forma intercalada, os candidatos farão 2 perguntas ao adversário com temas definidos pela produção do programa. A cada rodada, o mediador sorteará o tema da pergunta. O tempo para cada questão é de 1 minuto. A resposta tem 2 minutos. Réplica e tréplica, 1 minuto cada. A gente prossegue com o Jabur, então. Ok, obrigado, Larissa. Por ordem de sorteio previamente realizado antes do início do debate, o primeiro perguntador deste bloco é o candidato Raul, que tem 1 minuto para isso. Sorteio. Ah, sim, desculpe. Eu tenho que sortear um tema aqui. E é o que eu vou fazer nesse momento, para que o candidato Raul possa fazer a sua pergunta sobre este tema, que é habitação. Candidato, agora sim, 1 minuto. Candidato, nós temos visto aí pela internet e outros meios aí de comunicação que o senhor tem dado um pouco de atenção aos movimentos sem teto, né? E o que eu acho justo, né? As pessoas estão ali tentando reivindicar os seus espaços. Eu queria saber do senhor se o senhor tem uma política pública para poder resolver essa questão definitivamente. Porque são mais de 4.000 famílias que estão aí na cidade, alojadas em áreas muitas vezes públicas, são áreas que vai dar uma demanda judicial, que poderá acabar tirando essas pessoas dos locais, cria uma insegurança jurídica enorme quando as áreas são particulares, porque as pessoas, ninguém quer ver a sua propriedade também invadida. Do outro lado, nós temos só aqui em Bauru 27.000 pessoas aguardando a sua casa própria, né? E precisaríamos criar um mecanismo para também não ficar furando fila, para todos terem direitos iguais. Eu queria saber qual é a sua proposta, já que o senhor esteve lá, para poder resolver esse problema de forma definitiva. Bom, inicialmente eu quero dizer aqui para as pessoas que eu sou totalmente contrário à invasão de terra na cidade. Quando eu estive visitando o movimento, fui a convite das pessoas que estão residindo lá, que fizeram um convite a todos os candidatos e eu aceitei porque estou percorrendo toda a cidade, conversando com todas as pessoas de Bauru para saber quais são as demandas da população com relação aos problemas que a cidade tem. E farei isso em todos os momentos que puder, e não só lá, no Movimento Sem Teto, mas também fui visitar as favelas da cidade para conhecer os problemas e as demandas daquela população. E realmente a questão da habitação é um problema muito sério na cidade de Bauru. E olha que nós já avançamos um pouco em relação a isso. Construímos 6.000 unidades e mais 4 de uma outra construtora. São quase 10.000 unidades implantadas na cidade de Bauru e temos mais 10.000 unidades já projetadas para a cidade. O que nós vamos fazer é parar com essa questão ideológica e vamos também acionar o CDHU. O CDHU também pode ser importante na cidade de Bauru na construção de casas e vamos atrás disso também.
Um problema que a gente podia ter evitado com relação, também, não só à questão da invasão de terras, mas também com o processo de ocupação das favelas, é se nós tivéssemos ao longo desse tempo usado o Minha Casa Minha Vida com a demanda dirigida para tirar grande parte das pessoas das áreas de vulnerabilidade. A cidade não fez isso e perdemos uma grande oportunidade de acabar com grande parte dos bolsões de pobreza do município. Mas vamos investir muito na questão da habitação e eu vou fazer todos os esforços necessários junto ao governo federal, do Minha Casa Minha Vida e também junto ao governo estadual para que a gente possa zerar essa demanda na cidade de Bauru. Mas antes disso, precisamos fazer um censo habitacional na cidade para saber quem realmente precisa de casa no município, para que essa lista realmente seja refinada, para que a gente possa construir a quantidade de habitação necessária para atender a demanda que a cidade tem. Candidato, quem assistiu aos nossos programas de TV nos últimos 2 dias, pôde observar as cidades da região construindo as suas casas pelo sistema CDHU e, pasmem vocês, uma casinha de 50 metros quadrados com energia solar, com toda a infraestrutura, CDHU entrega ela pronta, com asfalto, luz, energia. É só você colocar um muro em volta que ela se transforma num condomínio, né, de tão bem feitinha que ela está. Para quem ganha até R$900, R$135. Passou 10 anos, ele não deve mais nada. Isso sim é política pública de habitação. E o poder público, o prefeito, não pode se omitir. Você que está me ouvindo aí, que são 27 mil pessoas que se inscreveram para tentar um sorteio no Noroeste, gente. Isso é desumano. Tá? As pessoas têm que ter uma fila, uma ordem de inscrição para saber que o seu dia está chegando. E nós, o nosso governo, nós vamos fazer isso. Vamos adquirir as áreas, vamos até o CDHU e vamos construir essas moradias. É importante a gente cobrar realmente o governo do Estado. Tem até um projeto que foi previsto para a cidade de Bauru em 2015, se eu não me engano, da Vila Dignidade, que era para ter uma vila de idosos na cidade de Bauru, como tem em várias cidades vizinhas aqui. E o governo do Estado ainda não promoveu essa ação tão importante para a cidade de Bauru. Por isso que nós vamos cobrar também o governo do Estado com relação a isso, né? Ele precisa ser mais atuante na cidade com relação à construção de casas e moradias. E a Prefeitura tem que ir atrás, principalmente do governo federal, como eu já citei, do Minha Casa Minha Vida, e vamos atrás das 10 mil unidades que a cidade precisa, mas vamos também atrás do governador, para que ele possa nos ajudar aqui nessa demanda habitacional que a cidade ainda tem. Ok. Não tem mais. Encerrando a primeira rodada de perguntas, foram pergunta, resposta, réplica e tréplica. Agora nós vamos para o sorteio de um segundo tema e quem vai fazer a pergunta desta vez é o candidato Clodoaldo Gazeta, que terá 1 minuto para formular uma questão ao Raul sobre preservação ambiental versus desenvolvimento. Candidato. Eu vou naquela linha que a gente já vem debatendo ao longo dessa campanha eleitoral, sobre a questão das áreas de proteção ambiental da cidade, que foram criadas pelo Plano Diretor de 1996 e também pelo governo Iso Filho, que quando transformou a APA do Rio Batalha através de um projeto de lei. Nós já colocamos claramente para a cidade de Bauru que vamos destravar as APAs para que a gente possa ter a ocupação de moradias e também a preservação ambiental. Queria ouvir um pouco o candidato a respeito dessa proposta e da possibilidade da gente mudar aí o plano diretor da cidade no artigo 73. Então, candidato, no último debate nós tivemos esse questionamento, essa discussão, e naquele debate o senhor disse que o município não tinha tido nenhum prejuízo, né? Que a secretária do Meio Ambiente, Lázara Gazeta, tinha promovido já a licitação do projeto para fazer com que a regulamentação dessas APAs saíssem do papel. Para minha surpresa, eu fui checar isso como vereador, ainda está na fase de uma reunião que foi marcada agora, né, no final de setembro. Ou seja, não tinha sido feito absolutamente nada. Agora a secretária pediu exoneração há 2 dias atrás, né? Eu queria falar para o senhor o seguinte, o senhor que deve ter um pouco mais de noção nesse sentido, por que razão 17 meses, né, da presença dela na Secretaria de Meio Ambiente não foi suficiente para poder ter iniciado essa regulamentação lá atrás? Bom, são dois assuntos importantes que o senhor tocou agora, vereador. O primeiro deles é com relação às APAs. O plano de manejo foi solicitado ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, que aprovasse o deslocamento de recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente para fazer os 2 planos de manejo na cidade. Isso está em tramitação ainda. E vou dar um detalhe muito importante, que eu acho que ela teve a responsabilidade de ainda segurar esse processo, porque se fizermos o plano de manejo nesse momento, a cidade depois vai ter que refazer
Porque, antes de tudo, precisamos mudar o plano diretor da cidade de 2008. No artigo 73, inciso 1º, ela fez aquilo que era o dever de casa dela, de colocar o processo licitatório em andamento. E fez muito bem, já está em andamento esse processo. E ele vai ser discutido, o plano de manejo vai ser executado. Mas se for executado, antes de mudarmos o artigo 73, inciso 1º do plano diretor da cidade, nós vamos ter que fazer de novo o plano de manejo. Não, esse assunto não está batendo, candidato. Ela já iniciou o processo de discussão. No outro debate, o senhor disse que ela já tinha feito a licitação. Agora o senhor disse que não pode fazer isso, que senão vai perder todo o trabalho. Quer dizer, não é por aí. Alguma coisa está errada nesse processo todo aí, né? A verdade é uma só. Um dos donos dessas áreas, quando você proíbe ele de usar as áreas, ele simplesmente entrou na justiça, com todo esse tempo que não aconteceu nada disso que o senhor está falando, ele entrou e ganhou a ação de 23 milhões de reais. Isso vai cair no colo de algum prefeito daqui a pouco. Não vai ter como, tá? Então, não pode caminhar desse jeito. As coisas têm que ter um pouquinho mais de velocidade. Em relação ao plano diretor, o artigo 73, não é só nesse artigo 73 que você vai resolver isso. Existem 3 leis, uma específica para cada APA. E você vai ter que transitar com todos esses processos dentro da Câmara Municipal de forma específica também, porque cada uma delas tem as suas peculiaridades, né? Isso precisa ser rápido. Não vai ser em 100 dias que você consegue fazer um negócio desse. Então, tinha que ter começado há 17 meses atrás. Muito bem, vamos ao terceiro tema deste segundo bloco, que vai servir de base para a pergunta de um dos candidatos, neste caso a pergunta do candidato Raul ao candidato Gazeta. O tema é segurança pública, candidato, e o senhor tem 1 minuto para formular a sua pergunta. Nas nossas andanças aí pela cidade, nós temos percebido que a segurança pública ela tem as suas peculiaridades também em diferentes bairros. Tem bairros que são mal iluminados, né? A ponto de o que eles pedem para a segurança, bastava uma iluminação de LED ali para poder as pessoas poderem descer do seu ônibus e chegar até a sua casa, né? Sem aquele medo de estar passando por entre as árvores, naquela escuridão toda, e ter alguém ali podendo fazer alguma maldade, né? Outros bairros, onde tem concentração principalmente de pessoas mais idosas, nós tínhamos sim que ter um policiamento preventivo, né, circulando nessas regiões, principalmente próximos mais de supermercados, de grandes centros, no centro da cidade, para fazer com que essas pessoas não corressem o risco, né, pela sua vulnerabilidade, pela faixa etária maior, de ter alguém lá puxando a sua bolsa e depois saindo correndo, né? Então, candidato, eu queria saber qual que é o seu plano para a segurança pública nesse momento em sendo eleito. Bom, o nosso plano foi discutido com a cidade, nós tivemos a participação de vários segmentos sociais para a elaboração desse plano de governo, principalmente nessa área de segurança pública. E a Prefeitura pode sim ser parceira do Estado na segurança preventiva. E nós vamos fazer isso. Vamos ampliar a atividade delegada para fazer a ronda nas escolas, que é fundamental para que a gente possa ter segurança tanto para os professores, funcionários, para os alunos nas escolas municipais. E vamos fazer isso imediatamente, porque a atividade delegada já está no projeto da Prefeitura, já tem assinado isso com a Polícia Militar e nós vamos ampliar isso. E uma grande novidade que a gente tem para apresentar para vocês, e vamos anunciar isso ao longo do programa, é que nós conseguimos, e diferentemente, estamos trabalhando já para tentar viabilizar recursos para a cidade de Bauru, porque o ano que vem já vai começar com uma dificuldade muito grande, o prefeito precisa ir atrás disso. Nós fomos agraciados aí com o deputado, o capitão Augusto, aqui da nossa região, que já destinou uma emenda parlamentar para que a gente possa fazer o vídeo monitoramento da cidade de Bauru. Um projeto que há mais de 10 anos a nossa cidade clama por ele, para que a gente possa fazer esse monitoramento nas nossas avenidas, do calçadão da Batista de Carvalho, de algumas regiões da cidade que a gente sabe que são deficitárias do ponto de vista de segurança. Então, você que está aí nos assistindo, essa é uma boa notícia que a gente traz para a cidade de Bauru, porque já estamos trabalhando com os nossos deputados da nossa base, para que as emendas parlamentares possam vir para a nossa cidade e ajudar aqui no desenvolvimento do município. E o vídeo monitoramento já está assegurado com uma emenda parlamentar do deputado Capitão Augusto aqui da nossa região. Muito obrigado, deputado. Essa emenda vai ser muito bem-vinda e a gente vai poder fazer uma segurança preventiva na nossa cidade, que é o que todos nós aqui clamamos para que a gente possa ter uma cidade melhor e com qualidade de vida para todos. Candidato, eu tenho certeza, nem sei o valor dessa emenda, eu tenho certeza que isso é insuficiente, candidato. O senhor tem que mostrar como que o senhor vai fazer isso. Só para o seu conhecimento. O ministro da Justiça esteve aqui recentemente na cidade e se colocou à disposição da nossa coligação para que o vídeo monitoramento seja feito com apoio do Ministério da Justiça. Além disso, nós temos o governo do Estado, através do seu secretário.
Já foi oferecido isso para Bauru. Bauru perdeu a grande chance de ter seu vídeo monitoramento, ter sido feito já em parceria com o governo do estado. Mas o vídeo monitoramento é um pedaço de tudo isso. A iluminação da cidade precisa ser totalmente trocada por iluminação de LED. Desta forma, nós iríamos conseguir que você, que está aí nos bairros mais periféricos, conseguisse ter uma iluminação perfeita na cidade. E ainda nós iríamos economizar 75% de energia do que nós gastamos hoje. As empresas vêm, trocam toda essa iluminação, a custo zero para nós, em parceria, numa parceria público-privada, resolveria esse problema. Obrigado. Como o projeto foi discutido com a cidade e com as pessoas que trabalham na área do setor de segurança, ele está respaldado por ações concretas. Por isso que eu estou dizendo aqui para as pessoas que nós conseguimos a emenda no valor de R$1.500.000, que é exatamente isso que é necessário para que a gente possa fazer o vídeo monitoramento da cidade. Alguns empresários tentaram fazer isso junto com a Polícia Militar e não conseguiram, porque o valor era muito alto. E nós fomos agraciados com a emenda. O senhor tem que agradecer isso também, porque isso é uma grande notícia para a cidade de Bauru. Infelizmente, o governo do estado não conseguiu nos atender nesse período. E agora conseguimos a emenda, que certamente vai ser importante para a cidade de Bauru a partir do ano que vem. A iluminação é importante, é muito importante. A questão dos imóveis abandonados na cidade também, precisamos ter uma ação muito específica com relação a isso, porque grande parte dos problemas de violência também se encontram nessas regiões onde você tem imóveis abandonados, terrenos baldios, e a prefeitura também precisa ter uma ação preventiva nesse sentido. E nós vamos atuar muito fortemente para que a gente possa ter uma segurança preventiva na nossa cidade. Muito bem, vamos ao quarto e último tema deste segundo bloco, que servirá de guia para uma pergunta que o candidato Gazeta fará ao seu oponente. O tema é enchente. Candidato, 1 minuto para a pergunta. Esse é um dos problemas mais graves que nós temos na cidade, candidato. O senhor sabe muito bem disso, principalmente ali na região das Nações Unidas. Existe até um projeto técnico já elaborado pelo atual governo com relação ao que fazer naquela região. Nós temos várias propostas, mas gostaríamos de ouvir aqui a sua opinião a respeito. O município, candidato, gastou R$200.000 para fazer um projeto sobre a drenagem, né, em relação às Nações Unidas. Mas não é só ali que você tem os problemas. Você tem um rio Bauru lá embaixo que acaba se sobrecarregando em qualquer chuva torrencial. Quando nós estamos falando em fundos de vale e vamos fazer esses parques lineares, se nós formos fazendo essas barreiras de contenção, esses lagos artificiais poderiam reter essa chuva mais torrencial por alguns minutos e depois ele ia vazando isso com uma tranquilidade maior. Eu acredito que você fazendo uma parte daquele projeto, a parte mais barata principalmente, em relação ali ao Parque Vitória Régia e o outro piscinão mais perto da Rodrigues Alves, seria suficiente, né? O restante eu vejo como uma falácia, né? Querer abrir toda as Nações Unidas, querer abrir o leito do rio de novo, né? Diminuir as pistas. É impossível fazer isso, nós não podemos ficar mais gastando dinheiro com sonhos desse tipo. Eu também tive um encontro com engenheiros, esses engenheiros especializados em túneis, e eles mostraram que ficaria R$60 milhões no máximo se você abrisse um túnel. Ali onde está o viaduto da Duque de Caxias, a distância daquele ponto até lá embaixo na Água Comprida, ali perto do Sambódromo, dá exatamente 1,5 km. Então esse túnel seria cavado de 4x5, não iria causar transtorno nenhum para a população, né? Com equipes especializadas, vocês sabem que isso é possível hoje em dia, nós temos técnica para isso, né? Com um valor infinitamente menor, 4 vezes mais barato, né, do que o projeto que foi apresentado para a prefeitura. Então nós temos que ter, né, a tranquilidade para discutir isso com os engenheiros que existem a nível Brasil, né? Criar um departamento na prefeitura com engenheiros técnicos, com engenheiros especializados em cada área, para fazer com que propostas desse tipo possam entrar também no hall de discussão. Porque de R$260 milhões cair para R$60 milhões é um valor significativo de economia para o município de Bauru e passa a ser uma obra tranquila para ser feita, inclusive buscando recursos a nível federal. Bom, como a cidade não tem recursos para isso, nós temos que buscar esse recurso fora, e aqui é sempre papo reto, a gente fala o que dá para fazer e o que também não dá para fazer, é uma obra muito cara. Mas antes dela ser concluída, e a gente tem que correr atrás dos recursos necessários para fazer essa obra das Nações Unidas, temos que fazer a prevenção, que é uma coisa muito importante para a cidade, até porque a gente sabe que as mudanças climáticas já afetaram o planeta. E nós vamos ter a cada ano chuvas mais torrenciais, mais concentradas em determinados locais, e a gente precisa fazer a prevenção para evitar a perda de vidas e principalmente a perda de material humano e também de material de lojas e carros que acontecem sempre nessa região da cidade.
O que nós vamos fazer é colocar nas Nações Unidas os pluviômetros para poder medir a quantidade de chuva que cai naquela região. E também interligar isso com a Defesa Civil, para que ela seja mais eficiente, para poder interditar, principalmente a avenida, nos momentos de chuva torrenciais, para que a gente possa, principalmente, evitar aí a perda de vidas humanas. Candidato, o senhor está meio atrasado, porque isso já foi feito, né? Tanto é que tem lá já uma barreira de contenção, né? Uma cancela que já é acionada ali, né? na região ali próximo do novo shopping, exatamente nesse processo, quando a chuva torrencial está para chegar, né? Outra coisa, que um plano desse que foi feito para as Nações Unidas, eles já mediram a quantidade, né, que pode passar por dentro de uma tubulação dessa, em qualquer volume de chuva que for chegar, né? Isso aí, para mim, é querer começar a coçar de novo o bicho de pé que já foi coçado, entendeu? Nós temos que chegar lá, pegar aquele plano que está ali, ver o que é factível de ser realizado e ficar naquilo que é possível o município fazer. Aquelas obras maiores de drenagem que vai requerer altos recursos do município, nós temos sim que usar as nossas forças políticas, os deputados, os senadores, né, os ministros, o ministro da cidade, inclusive, está coligado com a gente, né, mostrar os projetos, trazer essas obras para serem realizadas aqui na cidade de Bauru a partir do ano que vem. Muito obrigado, candidatos. Ao final desta quarta pergunta, nós encerramos o segundo bloco, Larissa. Obrigada, Jabur. A gente vai para mais uma pausa rápida e no próximo bloco os candidatos continuam a fazer questões entre si, mas eles ficarão à vontade para escolherem o tema. Jornalismo, TV Unesp, informação para votar bem. Estamos de volta com o debate com os candidatos à Prefeitura de Bauru neste segundo turno, promovido pela TV Unesp e o Jornal da Cidade. Além do canal 45HF, 46.1 digital, 18 da NET e 346 GVT, você pode nos acompanhar ao vivo na nossa página no Facebook, pela Unesp FM, pelo site da TV Unesp e pelo site do Jornal da Cidade. Participe com seus comentários nas redes sociais. Vamos então às regras deste terceiro bloco. Neste terceiro bloco, em ordem definida por sorteio, de forma intercalada, os candidatos farão 2 perguntas ao adversário com temas de livre escolha. O tempo para cada questão é de 1 minuto. A resposta tem 2 minutos. Réplica e tréplica, 1 minuto cada. Vamos continuar então com o Jabur. Muito bem, Larissa, nesse bloco quem inicia perguntando é o candidato Clodoaldo Gazeta, que pode escolher a sua pergunta e terá 1 minuto para isso. Vamos falar um pouquinho sobre cultura, que é um tema muito importante para a cidade de Bauru, e eu gostaria de ouvir o candidato a respeito da estação ferroviária, da antiga estação ferroviária. Nós temos a ideia de fazer ali um grande centro cultural, nós já demos até o nome, Estação das Artes, e já temos ali, já abrigado várias entidades que trabalham com cultura no município, e eu queria ouvir um pouquinho a proposta do candidato para depois fazer os comentários necessários. Bom, candidato, enquanto vereador, eu sempre defendi, havia movimentações ali de querer levar para a Câmara Municipal para o prédio da estação. Eu sempre defendi que um prédio histórico daquele deve ficar ligado exatamente à cultura, tá? E o pouco de ação que já está sendo feito lá, no último discussão do orçamento do município, mais de 12 mil pessoas já passaram por lá nas exposições que foram feitas lá. Seria muito importante que aquele centro cultural ali ficasse integrado, principalmente com a Praça Machado de Melo e também com as primeiras 3, 4 quadras da Batista de Carvalho. Que aí você iria recuperar aquele comércio que hoje está com uma dificuldade muito grande por causa do movimento de pessoas ali que diminuiu bastante. Então acho que isso aí ia dar um gás maior para aquela região, né? No nosso governo você pode ter certeza que nós vamos implementar políticas culturais para que naquela região, né, e naquele prédio, quanto todas as estações culturais, nas mais diversas áreas, possam estar ocupando aquele prédio, não um pedaço, mas a totalidade do prédio. Mas eu queria aproveitar, candidato, dizer que o senhor está um pouco mal informado em relação, principalmente, ao orçamento, né? O vídeo monitoramento, ele já foi oferecido para o município não teve interesse em fazê-lo, né? E a custo zero. Esse 1,5 milhão que o senhor falou que poderia vir aí com essa emenda, nós poderíamos estar canalizando para a saúde. Porque se o senhor tivesse ido lá na discussão do orçamento desse ano, nós teremos 38 milhões de déficit para o ano que vem, 36 está na área de saúde. Nós temos que aumentar a quantidade de remédio para poder ceder para a população que está precisando cada vez mais, e nós temos um déficit orçamentário que nós vamos ter que fazer com que isso aconteça de alguma forma.
É aí que está, o gestor tem que saber como lidar com isso. A licitação da Vila Dignidade foi oferecida para o município não fez a sua parte, que era fazer a licitação. Ficou lá parado. E vou dar outro exemplo disso, são as creches. Eu estive aqui agora em Itapuí, né? Já construiu 2 creches lá, construiu 3 em Lençóis Paulista, e o município foi oferecido 7, ainda não saiu do papel. E era só ceder o terreno, nós não fizemos, a prefeitura não fez isso. Bom, nós estamos trabalhando e estamos mobilizando a nossa bancada de deputados. Claro que nós também vamos pedir emendas na área da saúde. E o senhor não sabe, ano passado foi aprovado as emendas impositivas e metade das emendas dos deputados também é para essa área de saúde. O senhor é médico, tem amigos médicos e também pode ir atrás de emendas nessa área. Não sei por que ainda não foi, mas poderia ter mobilizado a sua bancada para buscar essas emendas para a cidade na área da saúde tão importante para o município. Nós, na questão da cultura, só para não fugir do tema, vamos transformar, sim, o centro cultural, principalmente na antiga estação ferroviária, na Estação das Artes, para que a gente possa ter a mobilização de movimentos culturais da cidade. Infelizmente, o governo do estado fechou a nossa oficina cultural em Bauru, mandou para Marília, que era dos grandes prédios que abrigavam o movimento cultural da cidade. Nós precisamos retomar a cultura do município, que sempre foi de referência para toda a nossa região. Candidato, queria aproveitar então, já que o senhor tocou nesse assunto. Desde 2011, o senhor está ligado lá nos gabinetes dos deputados estaduais, né? Principalmente do Partido Verde, onde o senhor estava ligado com a gente. Vários foram os cargos que o senhor já ocupou lá, né? E o senhor poderia muito bem ter feito essas incursões que o senhor está querendo atribuir a um simples médico aqui na cidade de Bauru, né? Para buscar emendas parlamentares. O senhor estava próximo, eu queria depois que o senhor colocasse para a gente quanto foi isso nos últimos 6, 7 anos que o senhor esteve ligado a esses cargos, né? Ligado aos gabinetes, ligado aos deputados estaduais, né? Ficava aqui representando o deputado lá, na verdade. Eu queria saber quanto, né, o senhor conseguiu, nessas incursões políticas, trazer para a cidade de Bauru. Isso é importante para a população saber, né? Eu estive com o senhor no Partido Verde, não me lembro de uma quantia vultuosa ter vindo dessa forma, né? Então, eu queria atribuir agora à classe médica a possibilidade da gente buscar emendas parlamentares. E o senhor, como assessor de deputado, durante todo esse tempo, quanto veio para Bauru? Isso a população precisa saber. Muito bem, encerramos a primeira rodada de perguntas. Na segunda rodada, quem abre perguntando, e tem 1 minuto para isso, é o candidato Raul. Candidato, nós teremos aí na cidade de Bauru, né? Eu levantei o censo do IBGE, nós vamos ter daqui exatamente 5 anos, 84.147 pessoas com mais de 60 anos na cidade de Bauru. É um número expressivo. E é um número compatível apenas com números europeus. Nós vamos sair de 15% da população da cidade, pessoas com mais de 60 anos, e esse número vai chegar, né, a 23%. E todo mundo sabe, você que está me ouvindo aí, né, que tem mais idade, você tenta pagar um plano de saúde, sabe o quanto custa isso. E você que é mais jovem, vai tentar ajudar sua mãe, você sabe também o quanto custa isso, tem que juntar 1, 2, 3 irmãos para poder ajudar. Então, 30% só da população consegue pagar um plano de saúde. E o restante? Mais de 60 mil pessoas vão depender das políticas públicas para os pacientes idosos na cidade de Bauru daqui a 5 anos. O que o senhor tem de política pública nesse sentido? Nós temos a construção do Hospital do Idoso, aproveitando o Manuel de Abreu, e outras políticas públicas ligadas às unidades básicas de saúde. Queria ver a sua opinião. Na verdade, o senhor me fez 2 perguntas, né? Eu preciso responder a anterior, que eu não tive tempo. O senhor não respeitou a regra, fez a pergunta fora do processo porque eu pudesse responder. Quero dizer que eu fui, sim, assessor parlamentar do Partido Verde, da liderança do Partido Verde. Então, são 8 deputados na minha época que comandavam a liderança do Partido Verde. Não fui assessor de deputado, fui assessor da liderança do Partido Verde por 20 e poucos meses, onde eu pude contribuir bastante na minha área com a elaboração dos projetos, principalmente na área ambiental. O relatório desses projetos passavam por mim, toda a parte de logística da Assembleia Legislativa, dos projetos que eram apresentados pelos deputados, passavam pela minha mão. E o senhor sabe muito bem disso, que o senhor esteve no Partido Verde junto comigo. Imaginar que os deputados da sua bancada, do seu partido, pudessem ter outra visão, eu acho estranho isso. Eu tenho o maior respeito pelo Partido Verde. É a casa que me acolheu durante 25 anos. Tenho grandes amigos lá. São pessoas de mais alta estirpe. Os deputados que trabalharam comigo, Regina Gonçalves, Beto Trícoli, o próprio Chico Sardelli, são pessoas todas de bem e também me ajudaram nesse momento para que a gente pudesse fazer ações importantes para a nossa cidade. E eu estive lá. Inclusive, encaminhei um movimento para que a gente pudesse ser contra esse fechamento da Oficina Cultural de Bauru. Se o senhor puder pegar lá nos anais da Assembleia Legislativa, vai ver uma carta minha assinada para que isso não tivesse acontecido aqui. E é claro que na questão do idoso a gente também tem ações importantes.
Vou dizer o PROMAI. O senhor quer tratar a doença dos idosos e eu quero tratar da saúde deles. Vamos promover o PROMAI. Ele tem que ser melhorado, requalificado para prestar um serviço de melhor qualidade para as pessoas também. O Centro-Dia, que está lá previsto no Meridota, vamos reforçar, vai ser entregue aí pelo atual governo. O Centro de Convivência também ali no Redentor, para os idosos, são áreas muito importantes para a gente poder ter ações de saúde preventiva. É isso que a gente precisa na cidade de Bauru. Vamos melhorar as praças esportivas também, para que a gente possa levar saúde nos bairros, para levar os idosos para fazer também saúde preventiva. É isso que a gente pretende fazer com os idosos da nossa cidade. O senhor muito bem disse, daqui a 20 anos a nossa população vai inverter a nossa pirâmide populacional. Candidato, eu queria fazer um esclarecimento aqui. Não queira jogar o seu salário para conta do deputado, né? Quem pagou o seu salário foi a Assembleia Legislativa, né? Então, quem pagou foi o governo, sim. Então, não pode, isso não pode, ficar bem esclarecido isso para não ficar aparecendo. É público, é só entrar lá que vocês vão ver quem foi que pagou o salário, né? Então, o senhor tinha sim, se dava para fazer mais coisa, tinha que ter feito, né? Então, eu quero deixar isso bem claro aqui, para as pessoas saberem que quem pagou o seu salário foi a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Outra coisa interessante em relação a políticas públicas de saúde do idoso, eu sou médico, gente. Eu sei o que eu estou falando. E eu quero cuidar de você, das pessoas. Colocar uma política pública. Meu pai faleceu tem aí 1 ano, né? 1 ano e pouquinho. Eu sei quanto custa uma pessoa acamada, uma pessoa idosa, quando depende do serviço público. É muito caro manter isso, muito caro. E nós temos sim que ter um hospital capacitado para dar guarida quando aquele idoso chegar numa situação dessa. Porque não é todo mundo que tem dinheiro para bancar um negócio desse. Quem trabalha recebe salário. É justo, é óbvio. Eu trabalhei, recebi o meu salário dignamente. Se você acompanhar a minha vida, e a gente pode puxar aqui todas as minhas certidões nos tribunais, vai verificar que eu não tenho nenhuma mancha no meu passado. Eu não tenho nenhuma ação, nenhum processo, muito menos uma reprovação de contas. Eu sempre trabalhei dignamente em todos os projetos que eu fiz aqui na região e fora da nossa região também. Acho que é importante a gente poder comparar o perfil e a história dos candidatos. Eu tenho o maior orgulho do trabalho que eu fiz na Assembleia Legislativa e nos meus projetos nas ONGs onde eu trabalhei. E nada desabou na minha conduta, nada. A minha vida é limpa, é totalmente limpa para quem quiser ver. Basta acessar todas os meus nomes nos tribunais de contas do Estado. Vai ver que você vai comparar que a minha vida é totalmente limpa. Obrigado, candidatos. Passamos à terceira pergunta e quem a faz agora em 1 minuto é o candidato Gazeta. Vamos falar de esporte, que também acho que é uma área bem importante na cidade de Bauru, e queria ouvir a opinião do candidato para saber as suas ações em relação ao esporte da cidade. A gente sabe que nós temos um campeonato amador na cidade que movimenta grande parte da cidade de Bauru. Sabemos também que a cidade precisa aí de mais 2 distritais para que a gente possa melhorar aí o campeonato da cidade. Sabemos que as praças esportivas também precisam ser recuperadas e, claro, o centro ali de esportes que a gente ainda precisa implementar na cidade de Bauru, porque a panela de pressão já não está suficiente para poder abrigar os jogos que a gente recebe na cidade. E queria ouvir um pouco a opinião do candidato a respeito disso. O esporte, candidato, ele tem algumas funções, não só de lazer, mas também uma função social importante, principalmente no público mais jovem. Então, aquela criança que você consegue introduzir no esporte, ela vai crescer mais sadia, mais voltada com espírito de coletividade, né? E também, nessa parte, você vai poder sacar dali aquelas pessoas que vão poder estar caminhando para o esporte de rendimento. É o que acontece hoje com um trabalho exemplar na cidade de Bauru, que chama-se Associação Bauruense de Esportes Aquáticos, a BDA, né? São mais de 2.800 crianças que são atendidas por empresas privadas e o município tinha que seguir o exemplo desse grupo, dessa associação, como parâmetro para ser seguido. O esporte amador, no caso o futebol amador, né? Não podemos só dizer que esporte é só futebol, né? Eu gosto de futebol, mas tem as pessoas que gostam de basquete. Nós estamos com as nossas tabelas de basquete por todas as praças públicas da cidade estão totalmente destruídas, né? Totalmente inadequadas. Você vai conversar com quem entende disso, aquelas armações não podiam ser de concreto, eles têm até medo de tentar enterrar, fazer uma cesta naquelas, quando tem o arco, né? Tentar enterrar uma bola naquela cesta ali, porque pode desabar toda aquela coluna de concreto. Então nós temos que modificar tudo aquilo ali, colocar as tabelas todas de acrílico, compatíveis com os jogos que podem acontecer. Ontem mesmo estive lá no Gás e vi a necessidade da população em termos de fazer também uma associação de basquete amadora aqui na cidade de Bauru. Em relação ao esporte amador,
né? Nós não são 2 distritais que está faltando, não. Nós precisamos construir 4 em diferentes bairros da cidade, né? E temos que iluminar pelo menos 2 desses para poder ter os jogos noturnos. E irrigação, esses campos têm uma grama que não aguenta 2 jogos. Você tem que irrigar, aproveita. Vamos cobrir todas aquelas arquibancadas, que as pessoas vão lá com suas famílias, com seus filhos, vão coletar água de chuva, vamos irrigar essa grama, que aí você vai ver como vai ficar bonito. Eu participo do esporte amador, já fui lá diversas vezes como médico, porque a competição tinha que existir, a prefeitura não dava sequer médico para eles poderem competir. E eu ia lá e me servia como que ele me pediu e ajudava. Obrigado. Eu acho que a prefeitura tem que ser parceira mesmo da questão do esporte da cidade. Ela tem o dever de fazer algumas ações, principalmente na recuperação das suas quadras esportivas, nas praças públicas, para que essas praças possam ser usadas por grande parte da juventude da cidade. Realmente, você anda pela cidade e as quadras estão abandonadas. E aí, outro dia, conversando com os moradores de determinado bairro, até imaginei que eles fossem pedir a questão do asfalto, a questão da saúde. E o que eles pediram ali para a gente foi naquele momento, olha, vamos trocar a tábua de basquete, porque a gente tem uma escolinha ali da turma que gosta de jogar basquete no final de semana, e isso é um atrativo para a nossa comunidade. Então, são ações simples, que a prefeitura tem que estar antenada nisso. E quando eu falo da questão das subprefeituras, é exatamente para que a gente possa ter um olhar mais refinado para os bairros da cidade, para que a gente possa ter a prefeitura mais presente nesses momentos, para arrumar aquela quadra de esporte ou trocar a tábua de basquete que quebrou. E aí, esse processo ajuda também na melhoria da cidade e na melhoria das ações esportivas do município, para que as pessoas possam usar as quadras esportivas que nós temos na cidade. Candidato, é uma coisa interessante, porque as quadras não é só a manutenção. O pessoal sabe que uma quadra de basquete dessa vai ficar exposta a sol e chuva. Os caras vão lá e fazem uma tabela de basquete de madeira, nem naval é. Não tem sentido um negócio desse, entendeu? Então você tem que ouvir quem entende da arte, entendeu? E colocar, quando for construir de forma adequada. Como é que você me faz uma bandeja daquela com uma coluna de cimento que as pessoas que vão tentar enterrar uma bola podem correr o risco daquilo desabar em cima da cabeça? Não pode. As quadras têm que fazer uma manutenção contínua. Para isso nós temos que ter equipes, pode ser na própria Indurb, né? Que fabrica os brinquedos, por exemplo, né? Porque você tem que ter os campinhos de futebol que está ali, eles tinham que ter uma manutenção contínua. Eu estive lá, por exemplo, lá no Fortunato Rocha Lima, você tinha a quadra do lado e as crianças brincando de bola no asfalto. Não tem sentido você fazer uma praça futurista e não pensar que aquelas crianças estão querendo jogar bola. Tem que fazer uma coisa, a praça tem que estar servindo à população e não apenas para desenho. Ok, passamos agora à 4ª pergunta deste 3º bloco e ela será feita pelo candidato Raul em 1 minuto. Candidato, como eu disse, desculpa a voz, como eu disse, eu sou médico, né? A gente está dentro da área e eu sei as dificuldades que as pessoas enfrentam e o próprio médico, quando está no posto de saúde, precisa fazer um diagnóstico. Então você chega no centro de saúde, você vai ter 2 opções. Ou o doutor vai te examinar e de forma clínica ele vai dar uma receita médica para você e você vai tomar o seu remédio em casa, vai receber um remédio ali no posto. A outro ponto é quando ele não conseguiu fechar o seu diagnóstico, ele vai precisar pedir exames complementares para você. Exames de sangue, exames de imagem, né? Exames de ultrassom, tomografia. Isso é um problema sério no município e em todo o Brasil, porque o sistema é montado com divisões de tarefas. O município faz uma parte, o Estado faz outra parte, a federação faz outra parte. E o que eu vejo de grande dificuldade? Nós não estamos conseguindo sentar na mesma mesa e colocar esses entes para se conversarem e fazer com que os 55 milhões de reais que são gastos mensalmente em Bauru sejam realmente distribuídos aonde se deve. Queria a sua opinião a respeito disso. Eu preciso começar falando a respeito da questão da sua ligação com o próprio secretário de saúde do município, né? E se essa relação não aconteceu, precisa cobrar dele. Por que ele não teve essa proatividade de buscar essa conversa, tanto o governo do estado como o governo federal, para que a gente pudesse resolver definitivamente a questão da saúde pública no município de Bauru? Você sabe muito bem que a gente tem que fortalecer os postos de saúde para que eles possam melhorar o atendimento para as pessoas nos bairros. E se a gente começar a contar um pouquinho da história da cidade, você se lembra bem, o governo Tugangerami, Davi Capistrano era o secretário de saúde do município e Bauru é uma referência nesse setor. Exportava saúde pública preventiva para outras cidades do país. E nós, nos últimos 30 anos, esquecemos que isso era fundamental. A saúde tem que estar lá perto das pessoas. E o posto de saúde é a porta de entrada do sistema. Não são as UPAs e muito menos o pronto-socorro. Lá são as pessoas que realmente precisam de um atendimento especializado. A questão dos exames, os exames complementares, isso é importante também. O AME não suporta mais, não tem mais as cotas necessárias para o município de Bauru. E a gente tem que criar uma outra referência
Pode ser a criação de um novo AME? Pode, mas podemos usar a Fundação de Saúde para comprar esses exames em especialidades, principalmente nas áreas onde a Prefeitura precisa muito. Cardiologia, ortopedia, oftalmologia, que são áreas importantes para que a gente possa, através da Fundação de Saúde, comprar esses exames complementares. O que nós temos que fazer, vereador, é a partir do ano que vem, resolver o problema de saúde pública do município de Bauru. As pessoas estão clamando por isso. A maior reclamação da cidade há muito tempo é com relação à saúde pública. E nós temos que engendrar todos os esforços necessários para resolver o problema definitivamente. Não importa de quem é a responsabilidade, importa que nós temos que resolver o problema. E eu vou fazer isso a partir do ano que vem como prefeito da cidade de Bauru. Bom, candidato, eu quero dizer para o senhor o seguinte, a partir do ano que vem eu vou trocar todos os secretários, né? Bom, não vou precisar trocar a Lázara Gazeta porque ela já pediu demissão ontem, né? Mas pode ter certeza que eu vou trocar todos, porque eu tenho o projeto de governo nosso, necessita de renovação, né? Não vai ficar ninguém de pendurado, né? Com aquelas coisas que eu já estou vendo as negociações, as negociadas acontecendo nas coligações. Todo mundo querendo se manter dentro do projeto, né? Desse projeto de governo. No nosso governo, nós vamos fazer toda essa troca e vamos fazer com que isso aconteça de verdade, para você que está necessitando disso tudo. Eu sou médico e sei muito bem aonde tem que fazer, aonde tem que colocar o dedo na ferida. Agora, existe um negócio chamado teto orçamentário. E para isso, você tem que ter ligação direta com o governador para que você possa conseguir atingir esse objetivo. Sem dinheiro, sem autorização para fazer os exames, você não vai fazer. Você vai ficar dependendo sim do AME. No nosso governo, nós vamos utilizar essa parceria que o senhor está criticando do governo do Estado, nós vamos fazer com que isso seja um benefício para a cidade de Bauru. Senão Marília vai acabar passando na nossa frente, porque lá o governo do Estado ganhou. Eu não critiquei, longe disso. Eu acho que faltou o diálogo do município, do Fernando Monte, que é o secretário de saúde, que é seu coordenador de campanha, com o governo do Estado, para a gente poder resolver os problemas da cidade. Ele não fez essa negociação com o governo do Estado. E aí ficamos a reboque do processo. Então temos que fazer a partir do ano que vem. Com relação a Lázara Gazeta, minha esposa, você sabe que ela também foi colocada lá numa reunião do PV para que ela pudesse representar o partido naquele momento na Secretaria do Meio Ambiente. E jamais, ela é minha esposa, e jamais eu faltaria com respeito com a sua esposa, porque eu convivi com você muito tempo. Tenho o maior respeito pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua família. Eu não sei por que você usa todo momento a questão da minha esposa nesse processo, porque ela foi uma excelente secretária do Meio Ambiente. Ela resolveu grande parte dos problemas que a cidade tinha em curto prazo de tempo. Acho que vocês têm que saber reconhecer isso. E você já reconheceu em um determinado momento. Você até fez vários elogios a ela em determinado momento da cidade que a situação do lixo estava insustentável. Não sei por que agora, todo momento, você volta com essa tese. Me desculpa, mas olha, eu tenho o maior respeito por você e pela sua família. Muito bem, encerramos assim o terceiro bloco deste primeiro debate do segundo turno da eleição para prefeito de Bauru em 2016. E vamos para o quarto e último bloco, Larissa. Obrigada, Jabur. A gente faz então o último intervalo e no próximo bloco os candidatos farão mais uma pergunta de tema livre. E eles já se encaminham também na sequência para as considerações finais. Jornalismo, TV Unesp, informação para votar bem. Voltamos com o debate com os candidatos à Prefeitura de Bauru neste segundo turno, promovido pela TV Unesp e o Jornal da Cidade. Além do canal 45 HF, 46.1 digital, 18 da NET e 346 GVT, você pode nos acompanhar ao vivo na nossa página no Facebook, pela Unesp FM, pelo site da TV Unesp e pelo site do Jornal da Cidade. Continue participando com seus comentários nas redes sociais. Vamos então relembrar as regras deste quarto e último bloco. Neste quarto e último bloco, cada candidato fará uma pergunta de tema livre ao oponente, seguindo ordem definida por sorteio. O tempo para a pergunta será de 1 minuto. As respostas terão 2 minutos. Réplica e tréplica, 1 minuto cada. Depois da rodada, cada candidato terá 2 minutos para as considerações finais. Jabur, seguimos com você. Ok, quem começa perguntando neste último bloco é o candidato Gazeta e tem 1 minuto. Bom, como hoje é o Dia das Crianças, acho que já podemos falar um pouquinho sobre isso também e os projetos importantes para a cidade nesse tema, criança e juventude. Aí eu queria ouvir um pouquinho do candidato, quais são suas ações nesse setor para que a gente possa melhorar a cidade do ponto de vista dos equipamentos públicos e, ao mesmo tempo, dar uma cidade melhor para as nossas crianças, para os nossos jovens e adolescentes. Muito bom, candidato. Você já vai encaixar, inclusive, na minha justificativa. Acho que o senhor confundiu um pouco as bolas aí, né?
o senhor está achando que eu estou levando a discussão para o lado pessoal. Pelo contrário, né? Conheço a sua esposa, a Lazinha é uma pessoa fantástica, né? Agora, aqui nós estamos discutindo ideias, nós estamos discutindo opiniões, estamos discutindo aquilo que não foi ou deixou de ser feito ou foi feito bom. O senhor mesmo disse, eu já elogiei a Lazinha nas suas coisas, em situações onde ela se deu bem. Fui na tribuna, falei bem e vou fazer isso sempre. Todas as vezes que eu ver uma coisa bem feita, eu elogio mesmo. Quando aquilo não está de acordo com aquilo que a gente pensa, ou a população está querendo uma outra resposta, nós temos que ter a humildade de reconhecer que alguma coisa não está certo. E aí nós temos que mudar sim, né? O secretário de Saúde, Fernando Monte, ele é presidente do Partido da República, o PR. O seu irmão foi quem trouxe os recursos necessários para terminar essa alça do viaduto que ficou mais de 20 anos parado. Então é importante, você não pode tirar o crédito, às vezes, de algumas pessoas. As 4 UPAs que estão na cidade vieram através da sua influência política lá com o ministro Quioro, né? O credenciamento dos recursos também. Então, a gente dá crédito para aquilo que as pessoas fazem de bom. E aquilo que não está bom, você tem que mudar. E eu estou assumindo de público aqui. Eu vou trocar todo mundo, vou trocar todo o meu secretariado. Meu secretariado vai ser novo. Eu quero fazer um governo novo, de mudança. Eu não quero que continue da forma como está aí. Nós temos que fazer um modelo novo de saúde pública. Mais de 50% da cidade reclama da saúde pública. Vocês imaginam só, eu, médico, prefeito de uma cidade que nem Bauru, eu tenho que mexer nesse sistema de saúde, ele não está dando as respostas, e não é só aqui em Bauru, ele não está dando essa resposta a nível da cidade inteira. Mas eu queria dizer que as crianças precisam de ter um pouco mais de atenção. Acabamos de criar um WhatsApp e as crianças estão participando do WhatsApp pedindo: ô, doutor Raul, vem aqui consertar nossa praça, nosso brinquedo, a nossa quadra, né? Para isso, nós temos que ter um serviço de manutenção no município para fazer com que esses brinquedos tenham uma manutenção continuada. E é muito fácil fazer aquilo, gente. São brinquedos feitos de eucalipto tratado, pneu velho, um serralheiro, um pedreiro, ou seja, os funcionários da nossa prefeitura conseguem fazer aquilo. Bom, eu quero também chamar aqui a atenção, e acredito que as pessoas já tenham ouvido isso nas minhas falas por aí, principalmente no programa de TV, que a partir do ano que vem será um novo governo, com novas pessoas, novos projetos. Isso faz parte do artigo 1 do nosso plano de governo. Nós também pensamos uma cidade diferente, queremos uma cidade inovadora, com tecnologia, com acolhimento das pessoas. E as crianças e os jovens são importantíssimos nesse processo. As crianças porque a gente precisa ter as creches, como já falamos aqui, e também uma escola pública de qualidade, que possa ter, no contraturno, a aula de música, de dança, de teatro, o esporte nas escolas. E vamos fazer isso com muita intensidade a partir do ano que vem. Para os jovens, equipamentos públicos de qualidade, equipamentos públicos sempre presentes e sempre arrumados. E vou dar aqui um exemplo. Conseguimos também de um deputado, porque as emendas parlamentares se encerram no dia 20, uma emenda parlamentar para fazer novas 4 pistas de skates em Bauru. E nós vamos anunciar isso no nosso programa de TV. Candidato, é muito importante que a cidade consiga dar as respostas como um todo. A interação entre as secretarias é de suma importância. As escolas de período integral, por exemplo, que nós queremos implantar na cidade de Bauru, é para fazer exatamente isso. Durante o período da manhã, a criança vai receber uma maior quantidade de conteúdo programático mesmo, os seus programas de governo. Então vai aprender a ler a história, a geografia, matemática, física, tudo que precisar do período da manhã. À tarde, nós temos que implementar essa parceria com todas as secretarias e ainda fomentar outros grupos que existem na cidade, né, para fazer com que eles participem também desse processo. Uma criança que fica na escola, num período integral, você pode ter certeza que ela vai sair um cidadão de bem, né? E a mãe sabe, principalmente nos bairros mais periféricos, o risco que seus filhos estão correndo. Porque eu ouvi um monte de apelo de um monte de mães que vão trabalhar, mas ficam muito preocupados com seus filhos, principalmente no período que eles saem da escola. O prefeito tem que ter a preocupação com os seus munícipes, na área da saúde, na área do esporte, em todas as áreas. Ele tem que chamar para si a responsabilidade, e nós faremos isso. Nós já temos grande parte das escolas infantis, são 64, 47 já tem. Eu acho que agora é a hora de uma segunda pergunta. Desculpa. Nós fizemos o senhor fez a pergunta, o Raul respondeu, o senhor fez a réplica e era a tréplica, mas agora a segunda pergunta deste quarto bloco será feita pelo candidato Raul em 1 minuto. Apenas para emendar a pergunta, candidato, nós estamos falando da Secretaria de Meio Ambiente e estamos falando da manutenção das praças públicas, né? Qual que foi a dificuldade que o senhor imagina que possa acontecer, né, para as nossas praças não conseguirem ter uma manutenção adequada, né? Porque você pega a Secretaria do Meio Ambiente, ela tem que fazer a capinação, ela tem que fazer
a manutenção, tem que aguar, né? Você pega ali a Comendador da Silva Marta, foram plantadas uma série de coqueiros ali, várias mudas. Uma muda daquela leva no mínimo 2, 3 anos para ficar daquele tamanho. Vai lá, gente, perdemos tudo. Eu fui plantar árvore lá no Batalha, né, o ano passado, um ano depois eu falei, deixa eu ver o que aconteceu com a Secretaria do Meio Ambiente. As árvores todas estavam secas, morreram tudo. Está faltando o quê? O que o senhor acha que está faltando para a Secretaria do Meio Ambiente, para a gente conseguir fazer com que as respostas sejam dadas, o dinheiro não seja gasto 2, 3, 4 vezes e essa ineficiência? Bom, primeiro que a manutenção de praças, capinação, canteiro central de avenida, faz parte do contrato que a Secretaria do Meio Ambiente tem com a Endurbe. A Endurbe é responsável por essa manutenção. A Secretaria do Meio Ambiente cuida de algumas praças apenas. A grande maioria é a Endurbe que faz o serviço e a Prefeitura remunera a Endurbe por esse serviço. O problema de arborização urbana pressupõe vários fatores, climáticos principalmente, né? Quando a gente tem períodos muito grandes e secas, certamente as mudas podem morrer, se você não tiver um cuidado adequado. As da beira do Rio Batalha certamente teve ali a presença de outros problemas, como formiga, ou mesmo intempéries do tempo, ou mesmo as enchentes que aconteceram em janeiro, que assolaram a grande parte do Rio Batalha e também da estação de tratamento de água. A gente tem que levar em consideração isso. Então a Secretaria do Meio Ambiente tem feito sim um trabalho de excelência para a cidade de Bauru. E a gente tem que saber reconhecer isso. Tanto que a Lazinha é reconhecida por todos os setores da cidade como aquela secretária que abriu o diálogo com a cidade, que abriu o diálogo com todos os setores do município. E ela fez muito bem isso, né? E tem várias ações nas praças públicas, inclusive com o pessoal do Frutos Urbanos, que faz a recuperação das áreas da cidade, com arborização, com árvores frutíferas, que é um projeto inovador, diferente, e que vai mudar a cara de grande parte dos bairros da cidade. Então, as ações da Secretaria do Meio Ambiente, aqui eu preciso resgatar também a participação do funcionalismo público municipal que vestiu a camisa, que pôde sair às ruas, que está trabalhando com muita eficiência pela cidade de Bauru, ajudou nesse processo. Não é só mérito da Lazinha, não. Os funcionários trabalharam muito para que a cidade pudesse resgatar a sua qualidade em termos das questões ambientais do município. E vai aqui um agradecimento especial, porque a cidade está tendo uma nova cara a partir de então. Você que está me ouvindo aí, eu sou aqui o seu porta-voz. Você não pode estar concordando com o que você está ouvindo, né? Você que está vendo um brinquedo quebrado, colocaram lá na praça, está tudo quebrado. As pessoas vão fazer capinação em volta de uma muda dessa, só carpem, fazem a capinação apenas da grama, não faz uma coroa para aquela planta não sofrer a competição das outras ervas daninhas. Quer dizer, isso quem tem que determinar são critérios técnicos. Se eu estou pagando, se a SEMA está pagando, a Secretaria do Meio Ambiente está pagando, ela tem que dizer como que o serviço tem que ser prestado. E eu vou dizer, se não for prestado desse jeito, eu não pago. Então existe a responsabilidade, é 100% sim, da Secretaria do Meio Ambiente, né? Isso não pode acontecer. E o prefeito não pode ficar também com uma venda nos olhos. Isso tem que ser feito de uma outra forma. No meu governo, vocês podem ter certeza que nós vamos criar dentro da Endurbe, ou mesmo dentro da SEMA, com os próprios funcionários que são competentes, as manutenções e a fabricação desses brinquedos. Aí você vai ver isso acontecer em tempo recorde. Quebrou lá a gangorra, eu levo o banquinho, troco na hora e levo aquele para consertar em casa. Tudo que pode ser feito foi feito nesse tempo. Os funcionários públicos sabem disso, a cidade reconhece isso. Grande parte dos problemas que a cidade tem hoje com a manutenção também é com relação aos equipamentos que a cidade tem. A Endurbe tem equipamentos deficitários para poder cuidar de grande parte dessa questão da limpeza pública. E a gente tem que saber reconhecer isso, né? E a Endurbe precisa ser valorizada, precisamos comprar mais equipamentos. E vou dar aqui uma outra experiência que a gente pretende implementar com a Endurbe, para que ela possa também assumir a limpeza dos terrenos baldios da cidade, assim como acontece em grande parte dos municípios da região. A prefeitura vai lá, faz a notificação ao proprietário, se ele não fizer, vamos fazer com que a Endurbe possa fazer esse serviço. É mais recursos que vai entrar certamente na conta da Endurbe, para que ela possa também ser uma empresa superavitária, assim como é o DAI. A Endurbe também precisamos resgatar a Endurbe do ponto de vista de gestão e principalmente valorizar o funcionário público municipal da Endurbe. Eles precisam ser valorizados, coisa que eles não foram nos últimos tempos. Muito bem. Nós terminamos então essa rodada de perguntas do quarto bloco e passamos agora às considerações finais dos dois candidatos. Quem vai abrir, falando de uma forma definitiva neste debate, será o candidato Gazeta e terá 2 minutos para isso. Bom, eu quero agradecer mais uma vez à TV Unesp, ao Jornal da Cidade, ao candidato, que mesmo com a voz ruim, pôde participar aqui com a gente desse debate tão importante para a cidade de Bauru, para a gente poder discutir a cidade em profundidade.
Agradecer mais uma vez aos nossos mais de 104 candidatos a vereador que levaram o nosso projeto às ruas, conversando com as pessoas em todos os bairros da cidade, puderam levar e mostrar para as pessoas que esse é um projeto real, para Bauru real, que foi discutido com a sociedade. Agradecer também aos 8 vereadores que foram eleitos pela nossa coligação. Tirando o presidente da Câmara, fizemos a metade dos vereadores. E agradecer também aqueles partidos que estão somando ao nosso projeto. PDT, Solidariedade, com os vereadores que vieram somar, que nós vamos precisar de todos os esforços possíveis e necessários para que a gente possa fazer com que Bauru possa avançar bastante a partir do ano que vem. Melhorar os equipamentos públicos, melhorar a qualidade de vida das pessoas, transformar a saúde pública do município, melhorar a questão da educação, a questão do meio ambiente, para que a gente possa ter uma cidade acolhedora para todos. E nesse momento é que eu peço que você compare. Compare a história dos 2 candidatos. Compare o projeto de governo de cada um deles. Veja aquilo que se enquadra com a sua visão de cidade. E eu espero contar com você nesse segundo turno. Já fizemos, e você me ajudou a fazer isso, a grande vitória no primeiro turno, no primeiro tempo dessas eleições. Preciso agora do seu voto no segundo tempo, para que a gente possa confirmar essa grande vitória. E a grande vitória e o grande projeto de transformação da cidade é esse. E passa necessariamente para você votar 55, Gazeta Prefeito, a partir do ano que vem. Muito obrigado a todos. Candidato Raul, 2 minutos para suas considerações finais. Eu queria agradecer a TV Unesp. Foi muito importante esse espaço democrático da gente fazer, debater as ideias. E tem uma coisa que eu concordo com o candidato concorrente meu, que é exatamente a comparação, né? E essa comparação tem feito que nós tenhamos subido, né, nas pesquisas. Saímos de 3%, ninguém falava nada 3 meses atrás, dizia, ó, não adianta você sair não, que você não vai ter chance nenhuma. Saímos de 3% e chegamos no segundo turno. Isso mostra para a população está começando a reconhecer no nosso projeto de governo, né, aquilo que é importante para ela. Você que está me ouvindo aí, você pode ter certeza. Nós vamos fazer a mudança, nós vamos fazer um governo novo, né? Eu sou médico, sou empresário, e eu posso dizer para vocês que eu vou ter condição, com essa experiência, além de ser gestor, estou há 11 anos na Beneficência Portuguesa, aquele hospital estava para fechar há 11 anos atrás. Nós fomos lá, arregaçamos a manga. Você imagina pegar um hospital no mês de outubro, novembro, com folha de 13º para pagar e encarar uma briga dessa. Está aberto até hoje. Conseguimos fazer o convênio do IANSP aqui para a cidade. São mais de 23 mil usuários do IANSP que estão usando só em Bauru. Só em Bauru. Quando você coloca 23 mil pessoas usando o IANSP aqui na cidade de Bauru, lá na Beneficência Portuguesa, você desafoga as filas dos postos de saúde e das UPAs. Isso tudo são medidas que você vai tomando em pontos estratégicos da cidade que você vai tendo os resultados de forma global. E pode ter certeza, aquilo que nós estamos prometendo, nós prometemos aquilo que é possível fazer. E aquilo que é possível fazer não é fantasia. Nós estamos lastreados, nós temos condição de fazer com que isso vai acontecer de fato. Quem está conosco é o governador do estado, o chefe, aquele que vai assinar. Eu tenho certeza que todas essas propostas que nós estamos colocando, já conversei, já sentei com o governador, do mesmo jeito que nós fizemos o IANSP funcionar na cidade, sentando com ele, eu vou fazer com que Bauru consiga fazer, que você não espere mais para fazer um exame complementar, que você consiga ter uma resolutividade de 100% no seu atendimento médico. Ok, com as considerações finais dos candidatos, encerramos aqui o debate entre eles que se propõem a governar Bauru pelo período de 2017 a 2020. O primeiro debate deste segundo turno tem a presença do Jornal da Cidade, tem a presença da TV Unesp, da Rádio Unesp e dos sites respectivos desses veículos, levando a você, que é o grande destinatário dessa discussão, tudo ou grande parte daquilo que é necessário saber para exercer muito bem o direito de voto no próximo dia 30. Muito obrigado, candidatos, obrigado, telespectador, e até a próxima, né? Nós voltaremos qualquer dia deste ou na próxima eleição com outros debates. Larissa. Obrigada, Jabur. Muito bem, foi uma noite muito produtiva. Os candidatos puderam apresentar, confrontar ideias e falaram das propostas que pretendem implantar nos próximos 4 anos à frente de Bauru. Mais uma vez, em nome de toda a equipe da TV Unesp e do Jornal da Cidade, eu agradeço a presença de vocês. E você que nos acompanhou ao vivo pela TV Unesp, Unesp FM e pela internet, obrigada pela audiência. Muito boa noite a todos e boa eleição para todos nós. Jornalismo, TV Unesp, informação para votar bem.